Se você já fechou a boca no meio de uma conversa com receio de estar com mau hálito, esse vídeo é pra você. A pessoa que tem mau hálito não precisa ser alguém desleixado. Pode ser exatamente aquela que escova os dentes, usa enxaguante, carrega a pastilha na bolsa e mesmo assim não consegue ficar tranquila numa conversa de perto, porque acha que está com bafo. Pensa comigo, se escovar bem os dentes fosse suficiente, esse problema não existia para tanta gente. Por isso, a escovação sozinha não remove a principal fonte de mau hálito da sua boca. Então o que remove? É exatamente isso que você vai aprender aqui, numa rotina simples que dá para começar hoje, para melhorar o hálito e ter uma boca mais saudável. Se o mau hálito viesse só da comida, escovar depois de comer resolveria sempre, mas não resolve, certo? Isso acontece porque entre 80% e 90% dos casos de mau hálito tem origem dentro da própria boca. Não é o estômago, não é o alho do almoço de ontem, não é a falta de higiene no sentido geral. Às vezes, e por muitas vezes, é o acúmulo bacteriano em lugares específicos que a maioria das pessoas não limpa direito. Mas dá para eliminar totalmente essas bactérias? Não, porque as bactérias que vivem na boca são naturais, elas fazem parte do nosso organismo. Então qual o problema? Bom, ele começa quando elas se acumulam em excesso. Quando isso acontece, elas produzem compostos sulfurados. É exatamente esse cheiro forte, característico do mau hálito. Aquele odor que não passa com água, não passa com bala, não passa com enxaguante. No consultório eu vejo isso acontecer toda semana. A pessoa chega dizendo que cuida bem da boca, aí a gente examina e encontra uma camada esbranquiçada na língua. Um tapete de bactérias acumuladas que nenhum líquido remove se não for raspado direito. E sabe o que é mais curioso? Quando eu mostro isso para a pessoa, ela quase sempre fala a mesma coisa. Mas eu nunca soube que precisava limpar a língua assim. Pois é, então vamos começar por aí. A língua parece lisa, mas não é. Ela tem pequenas papilas e é nelas que o biofilme bacteriano se instala e se multiplica. Esse filme é a maior fonte individual de mau hálito na maioria das pessoas. Escovar a língua com a própria escova de dente ajuda, mas não é suficiente para remover bem essa burra. O ideal é usar um raspador de língua, como já falei em outros vídeos. Ele é um instrumento simples, barato, que você passa da parte de trás para frente com suavidade algumas vezes. Ao usá-lo, você vai sentir a diferença no mesmo dia. Parece simples demais, né? Mas tu sabia que é exatamente por ser simples que as pessoas ignoram? Pois é, a limpeza da língua reduz de forma significativa a concentração dos compostos responsáveis pelo odor. A camada que você remove com o raspador é exatamente o substrato que as bactérias usam para produzir um mau cheiro. No consultório, quando eu oriento o espaço, a maioria das pessoas volta na consulta seguinte com um relato parecido. Doutor, aquele gosto ruim que eu tinha de manhã sumiu. Era essa burra. Era a língua sem limpeza adequada. Mas a conversa não para por aqui. Para você ter ainda mais o hálito fresco e a boca saudável, você tem que aprender mais outra coisa. Porque só limpar a língua é como varrer a sala de casa e deixar a cozinha suja. Não dá, né? Mas me conta aqui nos comentários. Você já usa raspador de língua na sua rotina? Ou ainda não tinha ouvido falar nisso? Adoro ler essas histórias. E para te ajudar a montar uma rotina de higiene bucal completa e eficiente, deixei um checklist gratuito de prevenção bucal no link da descrição. Ele pode te mostrar exatamente o que você precisa fazer no dia a dia. Mas continuando, se você já escovou bem, limpou a língua e mesmo assim ainda ficou com aquela dúvida na cabeça, será que o mau hálito ainda tá ruim? Provavelmente o problema está exatamente aqui, entre os seus dentes. É ali que os restos de alimento e placa bacteriana se acumulam e com o tempo viram tártaro, que é a placa endurecida. Esse acúmulo irrita a gengiva, causa inflamação e a gengiva inflamada tem um cheiro muito característico. E olha só, isso está diretamente associado ao mau hálito. A boca inflamada cheira diferente e você não vai perceber isso olhando no espelho. Só vai perceber quando o profissional examinar ou quando outra pessoa disser que você está com bafo. Olha que constrangimento, não é mesmo? Para quebrar esse ciclo, antes mesmo dele começar, atenção aqui, use o fio dental diariamente. Ele remove o que a escova não alcança, reduz a inflamação e mantém a gengiva saudável. Ei, preste atenção!
Não precisa ser 3 vezes por dia. Uma vez já muda muito. De preferência à noite, antes de dormir. Porque você vai ficar horas sem comer com a produção de saliva reduzida e a boca limpa nesse período faz toda a diferença. E por falar em saliva, esse é o ponto que quase ninguém conecta ao mau hálito, mas que explica muita coisa. Sua saliva tem ação antimicrobiana, lava resíduos, neutraliza ácidos e funciona como um sistema de autolimpeza que trabalha o tempo todo enquanto você está acordado e se alimentando. Mas onde isso se conecta com mau hálito e uma boca que não é saudável? Quando o fluxo da sua saliva cai. E ele cai por vários motivos. Pouca água ao longo do dia, cigarro, álcool frequente, alguns medicamentos, dormir de boca aberta. Quando a boca resseca, as bactérias proliferam mais rápido, os compostos sulfurados aumentam e o cheiro piora. Por isso, a orientação mais simples e mais ignorada é beber água ao longo do dia. Pessoal, sem brincadeira, pequenos goles com frequência já mantêm a boca úmida, a saliva fluindo e bactérias sob controle. E aí, você sabia que a boca seca é uma das principais causas do mau hálito? Ou isso é novidade para você? Se esse conteúdo está te ajudando, deixa o like e se inscreve no canal. Me ajuda muito a continuar trazendo informação de qualidade para vocês. Mas agora eu sei que você já está pensando no seu cafezinho, na sua bebidinha no final de semana, não é? Sobre isso, eu preciso falar com muita clareza, porque tem muita informação errada por aí. De fato, o café e as bebidas alcoólicas ressecam a boca. Isso porque todos eles têm compostos que são absorvidos pelo sangue e eliminados pelos pulmões. Justamente por isso, escovar os seus dentes depois de consumir eles não resolve completamente o mau hálito que talvez você esteja sentindo. Mas agora calma, porque isso não significa que você precisa cortar tudo. Extremismo quase sempre piora as coisas. O que funciona é ajuste simples. Beber água depois do café, evitar beliscar açúcar o dia inteiro, reduzir álcool antes de um compromisso importante. São detalhes, mas que fazem muita diferença. O problema não é o café ou o álcool isoladamente, entende? É o padrão que você segue. Muito café, pouca água, açúcar frequente e até às vezes cigarro junto. Aí você cria o cenário perfeito e o resultado é inevitável, mais mau hálito. E é exatamente nesse ponto que muita gente se perde, porque começa a testar soluções rápidas achando que vai resolver. Enxaguar a boca com vinagre ou limão, essas receitas que circulam pela internet, podem ser mais prejudiciais do que o próprio mau hálito. Soluções ácidas como vinagre e limão corroem o esmalte dos dentes. Bicarbonato e carvão ativado em excesso são abrasivos e desgastam o esmalte ao longo do tempo. O esmalte dental não se regenera. Quando vai embora, já foi. Então, qualquer coisa que você aplica na boca precisa ter orientação profissional. E sobre as pastilhas de menta e chicletes, eles funcionam como máscara. O mentol encobre o mau hálito por alguns minutos. Quando o efeito passa, o cheiro volta, porque a causa não foi tratada. E se a pastilha tiver açúcar, ela ainda alimenta as bactérias que estão gerando o problema. Numa emergência, tudo bem. Mas agora, se você sente mau hálito constante, está usando toda hora essas pastilhas, você não está fazendo um tratamento. Essas coisas não substituem nenhum dos passos que já expliquei aqui. Me conta aqui nos comentários. Você já usou algumas dessas receitas caseiras achando que ia resolver o mau hálito? Sem julgamento nenhum, tá? A maioria das pessoas passa por isso. E se você quer saber o que realmente funciona para cuidar da saúde bucal com segurança, o Guia Educativo de Prevenção Bucal, que deixei no link da descrição, pode te dar um caminho bem mais claro para seguir. No Brasil, cerca de 30% da população convive com mau hálito crônico, quase 50 milhões de pessoas. Muitas delas escovam todos os dias, muitas delas usam enxaguante. E ainda assim tem problema, porque a rotina está incompleta. É por isso que esse conteúdo existe, porque como eu sempre digo, o conhecimento salva o seu sorriso e o seu bolso. Nada disso é complicado, pessoal, e não exige produtos caros ou procedimentos milagrosos. Ou você acha que cultivar bons hábitos em casa custa mais do que os tratamentos que você pode vir a precisar no futuro? O que realmente funciona para manter o hálito fresco e a boca saudável é uma rotina completa, que exige consciência e conhecimento. E agora você tem os dois. A boca saudável não é detalhe, é parte de como você se relaciona e de como você se sente com você mesmo. Qual desses passos você já fazia
E qual você vai começar hoje? Quero muito saber e vou adorar ler seu comentário. Para você que ficou até aqui, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo.